Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar então a videoaula da disciplina de Fundamentos de Matemática 1. Nós temos como ementa os conjuntos numéricos, operações com frações, equações de primeiro e segundo grau, porcentagens, juros simples e composto. Então nós vamos começar aqui a falar sobre os conjuntos numéricos fundamentais. Bom, então de início, o que nós temos que ter em mente? Que os números, eles são símbolos que representam quantidades. Certo? E esses conjuntos, eles surgem da necessidade do homem. Então, não foi aleatoriamente que o homem foi criando os números, tá? Então, da necessidade do homem, surge o conjunto dos números naturais, representado aqui pela letra N, o que seriam de início, então, pela necessidade do homem, os números mais simples possíveis, certo? Então, seria, o primeiro número a gente tem, que seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Então, esses números surgiram pela necessidade do homem em contar as ovelhas, os animais que eles criavam, as produções de frutas, de alimentos, tá? Em seguida, o homem teve a necessidade de um símbolo que representasse números que fossem menores do que zero, como, por exemplo, a temperatura abaixo de zero, a profundidade, o nível do mar abaixo do nível do mar. O que mais? Existem vários, o débito do banco, que são um saldo negativo. Então, enfim, pela necessidade do homem, surge o conjunto dos números inteiros, que então é a união dos positivos que já existiam e mais os números inteiros, tá? Como mostra aqui a reta real, então eu tenho do zero para a direita ele cresce e do zero para a esquerda ele está decrescendo. Bom, em seguida, pela necessidade do homem também, surge o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, que são todos os números que podem ser escritos da forma P sobre Q. Ou seja, todo número que pode ser escrito é da forma fracionária. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Menos 3, menos 6 sobre 5, menos 1, 2 sétimos, 1, 3 quintos, tá? Então, esses são alguns exemplos. Ah, professora, mas como que o 3 é uma fração? Então, eu posso escrever o menos 3 como menos 3 sobre 1, menos 6 sobre 2, menos 9 sobre 3. O resultado vai ser menos 3. Tá ok? É interessante quando falamos de número racional considerarmos a representação decimal. Então, por exemplo, o que é um número racional? O que não seria, então, um número racional? É o próximo conjunto que a gente já vai falar, que é o conjunto dos números irracionais. E o que tem a ver com esse nome racional? É como se fosse, entre aspas, aí um número pensável, raciocinável. Como, por exemplo, quando eu tenho aqui uma dízima periódica, 1/3, eu tenho 0,333, eu consigo pensar em quem é o próximo, é um 3, é um 3. Eu tenho outros exemplos aqui, o 7 sobre 6, tá? Então, existem várias dízimas periódicas que pode ser representado como um número racional. Agora, o conjunto dos números irracionais seriam alguns números impensáveis, vamos dizer assim. O número π, para quem já conhece, o π é um número irracional, a raiz de 2, a raiz de 3, são alguns exemplos de números irracionais, tá ok? Bom, então, numa visão geral, o que eu tenho? Então, eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, né, que foi o primeiro que surgiu, e depois surgiu o conjunto dos números inteiros, que já engloba os naturais. Aí vem o conjunto dos números racionais, que surge da necessidade do homem de representar quantidades que não fossem inteiras. Em seguida, eu tenho aqui, à parte, o conjunto dos números irracionais. Então, ele é um conjunto à parte. A união de todos esses números, a gente vai chamar que são os números reais, tá? A união de todos esses números. Mas por esse gráfico, eu consigo visualizar o que cada um, os conjuntos, o que cada um tem dentro do outro e o que tem em comum, tá bom? Bom, então, da onde surgem as frações, né? Os números fracionários, eles surgem da necessidade do homem de representar uma medida que não é inteira. Então, há um tempo atrás, não havia muito dinheiro, então eles faziam trocas. Então, se eu tinha os nômades, né? Se ele criava uma vaca e o outro criava galinhas, eles queriam fazer uma troca. E aí eles falavam assim, olha, mas uma vaca não equivale a uma galinha, né?
Então, vamos fazer o seguinte, vamos matar a sua vaca, vamos cortar a sua vaca no meio, ou em algumas partes, né? Então, a partir do momento que o homem teve a necessidade de representar partes que não fossem inteiras, surgiram as frações. Então, vamos lá. Bom, então o conceito de fração. Fração é uma forma de representar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um determinado número de partes. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma representação de um círculo que não foi dividido. Então, ele é um inteiro. Aqui eu tenho um círculo, um círculo que foi dividido ao meio, tá? Então, aqui vamos comparar aqui com um retângulo, né? Dividi o retângulo em duas partes e peguei uma parte, tá ok? Aqui eu dividi o mesmo retângulo em 3 partes, certo? E peguei aqui, ó, vou representar só essa parte branca, 1/3. Então, essa daqui é 1 de um total de 3. Aqui eu vou ter 1 de um total de 4 partes. Aqui eu vou ter 1 de um total de 5 partes. 1 de um total de 6, 1 de um total de 7. E aí a gente vai ler 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Então, sempre o número de cima vai representar as partes que eu estou pegando, e o número de baixo, a parte que eu estou considerando, e o número de baixo vai representar o total em que a minha figura foi dividida. Tá ok, pessoal? Bom, então, toda fração ela é representada, né? Então, sempre vai ter um número em cima e um número embaixo. Como que eu chamo o número de cima? De numerador. E o número de baixo de denominador, tá? Que é o número que representa a quantidade total em que o meu objeto, ou o meu bolo, a minha pizza foi dividida, tá ok? Bom, quando que a gente vai acontecer, vai existir a igualdade de frações, ou aquilo que a gente chama de frações equivalentes. Então, funciona o seguinte, eu tenho aqui uma fração A sobre B e vou afirmar que ela é igual, ela é equivalente à minha fração C sobre D, se eu fizer a minha multiplicação cruzada e a gente encontrar uma igualdade. Então, se eu fizer A vezes D e o resultado for igual a B vezes C. Se isso acontecer, eu tenho uma fração, igualdade de fração ou uma fração equivalente. Bom, então, vamos ver aqui mais um exemplo. Aqui, ó. Conheça um exemplo de uma igualdade de fração. Aqui eu tenho 3/5 é igual a 9 sobre 15. Então, se eu multiplicar cruzado, ó, 3 vezes 15 dá 45. E se eu fizer 5 vezes 9, dá 45. Então, significa que essa fração 3/5 e 9 sobre 15 avos são frações equivalentes. Na verdade, eu peguei a fração 3/5. Então, toda vez que eu pegar uma fração e multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, eu vou ter uma fração equivalente a ela. Então, aqui eu multipliquei por 3 em cima e 3 embaixo, então eu cheguei em 9 sobre 15, que é uma fração equivalente. Aí eu tenho um outro exemplo lá na apostila, que aqui eu tenho 1 sobre x, e aqui eu tenho 4/8, quer dizer, para que essa fração seja equivalente, qual que é o valor do x, né? Quer dizer, do 1 eu cheguei no 4, então eu multipliquei por 4. Agora, que número que eu ponho aqui que eu multiplique por 4 que eu vou chegar no 8, tá? Então, aí a gente faz o cálculo aqui e a gente vê que é o 2, porque 4 vezes 2, 8. Bom, então agora a gente vai falar sobre adição e subtração de frações. Como que funciona? Existem dois casos onde a gente vai operar a subtração e que são de forma diferente. Então, quando eu for, primeira coisa que eu olho, o denominador, o número lá de baixo. Se eles são iguais, que nem eu tenho aqui, ó, 7 e 7, 5 e 5, é bem simples. Então, basta eu repetir o denominador, certo? E somar lá em cima. Então, 1 mais 3, 4, eu repito, o denominador é 7, eu vou repetir. Se for uma subtração, a mesma coisa, eu vou repetir o denominador e vou operar em cima, 8 menos 4, 4. Então, a adição e a subtração de frações que têm o denominador igual é bem simples, é bem fácil. Repete o denominador e opera em cima. Agora, quando esses denominadores não são iguais, aí a gente vai ter que fazer, a gente vai ter uma técnica aí para fazer. Vamos ver como que vai ser.
Bom, nesse exemplo aqui, ó, tenho 2/3 mais 5/8. Nesse caso, o meu denominador, o 3 e o 8, não são iguais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular, ir lá no papelzinho à parte, calcular. Vocês se lembram do MMC, lá que vocês estudaram? Então, a gente precisa calcular o MMC entre 3 e 8. Caso vocês tenham dúvida em como calcular o MMC, a gente vai deixar um videozinho lá nos links para vocês se relembrarem como que calcula o MMC. Bom, então o MMC entre 3 e 8 é 24, tá? A gente já calculou. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou reescrever, então, o 24 aqui, certo? E aí eu faço o quê? Eu pego o 24, divido pelo de baixo, que é o 3, multiplico pelo de cima, tá ok? Então, como que vai funcionar? Olha só. Então, eu vou ter aqui, ó, 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 2, 16. Então, tá aqui, 16. Agora, eu vou pegar, vou fazer outra reta de novo, outra linha. Vou colocar aqui o 24. Agora, eu vou dividir por 8. Então, 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Então, tá aqui, 15. Por que eu fiz isso? Para a gente poder recair no caso anterior, que é o caso onde eu tenho os denominadores iguais. Então, agora que eu tenho os denominadores iguais, repete o denominador e soma lá em cima. Então, 15 mais 16, 31 sobre 24. Então, na verdade, o que acontece? Eu tenho denominadores diferentes, eu preciso converter esses denominadores para que eles fiquem iguais. Tá ok? Bom, agora a gente vai ver sobre a multiplicação de frações. Então, como eu tenho duas frações, eu vou multiplicar. É o caso mais simples que nós temos. É só eu fazer o numerador vezes o numerador, o denominador vezes o denominador. Então, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21. É o caso mais fácil que tem. Um outro exemplo aqui, ó, 6 sobre 11 vezes, isso aqui não é x, é vezes, 9 sobre 5. Então, 6 vezes 9, 54. 11 vezes 5, 55. O exemplo C, 13 vezes 7, 91. 5 vezes 2, 10. Agora a gente vai falar sobre a divisão. Então, como que eu faço uma fração dividida por outra fração? Então, eu tenho aqui a fração A sobre B dividido por C sobre D. Então, é uma técnica bem simples, ó. Repete a primeira fração. Então, o A sobre B repete ele aqui na frente. Troca o sinal de divisão por multiplicação, então vai ficar vezes, e inverte a segunda fração. Então, se era C sobre D, então vai ficar D sobre C. Aí, agora é só multiplicar A vezes D, B vezes C e encontrar o resultado aqui na frente, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Rui tem 1/4 de um bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará a parte que o Rui obtiver? Então, eu tenho 1/4 e vou dividir em 6 partes. Então, é 1/4 dividido por 6. Professora, mas o 6 não é uma fração. Ele é assim. É só você completar com 1 aqui embaixo. Então, como que fica? Repete a primeira, tira a divisão e multiplica pelo inverso da segunda. Como a segunda era 6 sobre 1, então vai ficar 1 sobre 6. Agora é só você multiplicar em cima e embaixo, como recai na multiplicação de frações que a gente já viu. Então, 1 vezes 1, 1, 4 vezes 6, 24. Então, agora a gente vai falar sobre juros. Então, existem dois tipos de juros, o juro simples e o juro composto. Então, onde que nós encontramos a aplicação dessas duas ferramentas, né? Quando nós efetuamos uma venda, ou quando nós compramos ou adquirimos, fazemos algum tipo de troca, tá ok? Então, o cálculo do juro simples, ele é baseado em uma fórmula, tá? Então, o que é taxa de juros, né? Chamamos de taxa ou de taxa de juros, a porcentagem paga por um empréstimo ou por uma compra a prazo. Então, os juros simples são sempre calculados em relação ao valor inicial. Então, o produto já tem um valor inicial e eu vou aplicar uma taxa, tá? Então, sempre em cima do primeiro valor. O valor dos juros é constante em cada período de tempo. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, nós vamos ter a fórmula juros, que vai ser representado na forma por J, é igual a capital, que vai ser representado por C, vezes a taxa I, e vezes T, tempo, tá? Então, essa é a fórmula. Juros é igual a C vezes I vezes T sobre 100.
C de capital, I de taxa e T de tempo. Lembrando que esse tempo tem que estar em comunhão com aquilo que o problema está falando. Então, se o problema está falando em meses, a taxa está dada em meses, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa é dada ao ano, o tempo tem que ser convertido também ao ano. Vamos para um exemplo. Cláudia aplicou R$ 900 com taxa de 6% ao ano, durante 5 anos. Então, olha só, a taxa está ao ano e o tempo também está ao ano. No sistema de juros simples. Ao término dessa aplicação, quanto ela receberá de juros? Então, vamos lá, ó. Lembrando da forma que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, tudo dividido por 100. Então, os juros é de R$ 270. Ou seja, ao final dos 5 anos, né, ela vai ter pago de juros R$ 270. Qual o total montante resgatado por Claudiana? Ou seja, o montante significa o capital, aquilo que eu investi, mais a minha taxa. Então, o montante seria de 900 mais 270, que dá 1.170. Agora, a gente vai falar sobre os juros compostos. Então, o que é o juro composto? Geralmente, ele é aplicado em financiamento de casa, de imóveis e financiamentos de carro, de veículos. Então, existem várias situações em que se é aplicado o juro composto. Ou seja, eu tenho um valor aplicado, aplico uma taxa nele no primeiro mês. No segundo mês, eu vou aplicar aquela mesma taxa, não em cima daquele valor inicial, em cima do mês anterior. No terceiro mês, em cima do segundo mês. No quarto mês, em cima do valor do terceiro mês e assim por diante, tá? Então, eu vou trabalhar com a seguinte forma, para mim encontrar o montante. Então, capital vezes, abre parêntese, 1, mais a taxa, fecha parêntese, elevado ao tempo de aplicação. Então, já é uma fórmula um pouquinho mais complexa. Vamos então ver um exemplo. Qual o montante produzido por um capital de R$ 7.000 aplicados a uma taxa de juros mensais de 1,5% durante um ano? Então, geralmente, a taxa de juro composto ela é bem pequenininha. Às vezes a gente vê nas propagandas 1,99, né? 1,99, 2%, então são taxas bem pequenininhas, mas que no total, no final das contas, vai gerar um valor super alto. Então vamos lá, ó. Então, quem que é o capital? Quem que é o meu C? 7.000. Quem que é o meu I? 1,5, tá? Então, fazendo a conversão, né, que eu vou ter 1,5 dividido por 100, porque é por cento, então dividido por 100 é 0,015. O tempo é de 1 ano, então 12 meses. Então, a gente converte ou tudo para ano ou tudo para meses, tá? Então, como a minha taxa está ao mês, eu tenho que converter 1 ano para 12, porque 1 ano tem 12 meses. Então, aplicando na forma M é igual a C vezes, abre parêntese, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a T. Então, eu tenho 7.000 vezes 1 mais 0,015 elevado a 12. Então, 7.000 vezes 1, nessa soma, 1,015 elevado a 12. Então, 7.000 vezes 1,195618. Então, o meu montante é de 8.369,33. O que significa que se o meu valor investido de início era de 7.000, ao final ao final de um ano, eu vou ter a mais, quer dizer, 1.369,33 a mais em um ano. Então, aí já é um valor significativo. Bom, então é isso, pessoal, que a gente tinha para falar. E qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição no Fórum Tira Dúvidas, tá ok? Obrigada!